foi dirigido ao ICNF e, em meu nome, especialmente agradecer ao professor esse convite. E vamos falar um bocadinho aqui hoje sobre a recolha de informação em edifícios, em danos em edifícios causados por incêndio florestal. Basicamente, vamos falar um bocadinho sobre a prevenção de danos em edifícios, execução da prevenção, que informação é que temos, como recolher informação e para que queremos a informação. Basicamente, estes são os tópicos que eu gostaria de conseguir abordar nesta apresentação. Dar-vos uma ideia do que é a prevenção estrutural. Portanto, não é dar-vos uma aula de prevenção estrutural, mas é só percebermos o que é um bocadinho a prevenção estrutural. Há três grandes objetivos na prevenção estrutural. Uma é a redução do número de ocorrências, outra é a redução da área ardida e, por último, é isso que estamos aqui a falar hoje, a redução dos danos em infraestruturas. A redução do número de ocorrências é ativa, quer isto dizer que cada vez que reduzimos uma ocorrência, conseguimos reduzir substancialmente os danos nos objetivos seguintes, ou seja, por cada ocorrência que desaparece, portanto ela não acontece, nós poupamos 4,5 hectares. 4,5 hectares em média. Está bem? Portanto, isto tem um impacto direto. Aquilo que nós fazemos em termos de prevenção, em termos de área, é passivo. O que isto quer dizer? Tem que acontecer qualquer coisa, tem que acontecer o incêndio. Portanto, as infraestruturas que nós colocamos no terreno, e basicamente são as faixas de proteção, os pontos de água, todo um conjunto de infraestruturas, que nós pomos só são usadas se acontecer o incêndio. Portanto, elas só funcionam se tivermos acontecimentos. Portanto, é funcionamento passivo. E depois a redução do dano funciona precisamente da mesma maneira. Portanto, tem que acontecer um bocadinho de incêndios. Passando isto, vamos nos centrar aqui na redução do dano de infraestruturas e percebermos o que é que o nosso enquadramento legal fala em termos de defesa da floresta contra incêndios e percebermos o que é que nós fazemos para que haja uma redução do dano em termos de infraestruturas. Primeiro, medidas de ordenamento ao território. O que é isto? Basicamente, um conjunto de proibições às novas edificações em situações de perigosidade muito alta ou elevada ou muito alta perigosidade. E, portanto, isto tem depois processos de autorização e processos de fiscalização associados. Quanto ao segundo patamar de proteção e que está instituído, são proteções que nós temos construindo faixas de proteção à volta do edificado. Portanto, são obrigatórias as existências de faixas à volta do edificado. E não é só para edificações, há também infraestruturas que têm faixas de proteção, como as linhas elétricas, como rede viária, como um conjunto de infraestruturas que têm faixas de proteção e, portanto, estão instituídas legalmente, é obrigatória a existência destas faixas. E depois temos ainda medidas de proteção contra incêndios, que foi aquilo que várias pessoas já falaram aqui, que são a resistência do edificado a esta questão. E, portanto, aqui temos apenas o Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndios, também já foi aqui referido, que nos dá as orientações dos guidelines, sendo que este regulamento é basicamente orientado para o que acontece dentro do edifício e não tanto para a proteção do edifício do que vem de fora. Portanto, é um regulamento pensado para outro âmbito, não tanto para o âmbito da DFCI. Quer isto dizer que provavelmente deveria conter, ou deverá conter de futuro, numa próxima atualização disto, um capítulo específico para esta questão, para algum tipo de edificado. Isto é só para vos dar a ideia de um bocadinho do que é depois a questão das outras infraestruturas. Temos a rede viária, temos a rede ferroviária, a rede elétrica e a rede de gás. São, portanto, as infraestruturas que nós também temos que fazer defesas. Não é tanto o âmbito do que estamos a falar hoje. Hoje estamos a falar em termos de edificado. Vamos falar um bocadinho sobre o potencial que temos no território para termos acontecimentos que foram já aqui relatados, como este que foi relatado aqui pelo comandante. Basicamente, nós temos um território onde temos 73% das casas isoladas, portanto, aquilo que são casas isoladas, vivendas, e, portanto, não estão inseridas em agrupamentos de edifícios ou de edificado, e, portanto, destas edificações isoladas, 73% inserem-se em terreno urbano. Portanto, em terreno urbano que já, de certa maneira, tem infraestruturas associadas, está bem? Típicas do terreno urbano. Portanto, elas aparecem associadas a esta zona. Depois temos 21% destas situações têm confronto com espaços florestais. Portanto, elas estão muito ligadas, ou estão muito próximas, ou estão mesmo dentro
do espaço florestal. E depois temos 5% e 2% à medida que nos vamos afastando do espaço florestal. Portanto, aparecem zonas integradas muito em zonas agrícolas. Estes 5% e 2% são zonas que já, à volta destas edificações, são basicamente zonas unicamente agrícolas. Mas, basicamente, o problema que nós temos são estas edificações e são 21% das edificações isoladas estão envolvidas ou estão em contacto com o espaço florestal. Depois temos povoações pequenas, aqui a percentagem, e as povoações pequenas era aquilo que estávamos a falar, 10, 15 habitações, juntas, num aglomerado populacional, 21% destas situações confrontam com o espaço florestal. Depois o resto temos. Depois, quando passamos para povoações com alguma dimensão, já temos povoações que têm cerca de 13% destas situações têm espaços que ligam a espaços florestais. Portanto, são povoações já de dimensão média, em que já podemos ter 50 ou mais habitações, e tem algumas partes destas povoações que confrontam com espaços florestais. E depois temos sedes de freguesias e 7 concelhos, em que 9% das sedes de concelho e sedes de freguesia têm espaços que confrontam com espaços florestais. Portanto, isto é o nosso potencial. Mas o nosso potencial tem que ser medido sob a forma do edificado. E o edificado português, em termos de habitação, e portanto estou a falar só de edificado em termos de habitação, tem qualquer coisa como 3,6 milhões de edifícios. Portanto, o território todo português, o território continental todo, o território português, não é só o continental, tem 3,6 milhões de edifícios. Se nós formos analisar o que nós temos em planos municipais de defesa da floresta, e portanto nos planos municipais de defesa da floresta, nós temos já identificadas as zonas que queremos fazer de proteção ao edificado, e estamos a falar de apenas de casas isoladas, temos hoje em dia uma estimativa de 150 mil hectares de faixas de proteção edificada. Portanto, estamos a falar naquelas casas isoladas, temos que fazer faixas de proteção, estamos a falar em 150 mil hectares. E, portanto, é bom que a gente veja este número e veja a dimensão do que isto é. Está bem? E, portanto, estas faixas incluem também, dentro destas faixas, incluem-se parcelas agrícolas que representam 63%. Depois, o que nós temos que a proteção do edificado representa 17% do esforço de planeamento de faixa de gestão de combustível, todo o resto, o restante é para a proteção da rede viária, da rede ferroviária, etc. E Portugal tem hoje em dia, nós estimamos que tenham entre 19% a 21% das faixas instaladas no terreno. Portanto, falta-nos aqui um longuíssimo caminho para completarmos a questão da instalação das faixas a todos os níveis. Portanto, estamos a falar em termos de nível de proteção, quer a linhas elétricas, quer a rede viária, quer a edificado. Portanto, estamos num nível de execução, de implementação numa taxa de 19% a 21%. Agora, a pergunta é, nós já várias vezes foram abordadas aqui na sala, e o Comandante acabou agora de abordar isto, que em termos de prevenção é essencial nós desenvolvermos uma estrutura de faixa de alteração do combustível que temos à volta da edificação para aumentar ou diminuirmos a probabilidade do acontecimento que nos foi demonstrado aqui da parte da manhã, que é a radiação chegar ao edificado ou então as projeções entrarem para dentro e afetarem o interior da edificação, ou também partes do exterior da edificação. E, portanto, o conceito que nós temos em termos de FCI que implementámos em termos nacionais, e, portanto, está a vigorar sob forma de lei, é nós fazermos uma faixa de proteção ao edificado. Essa faixa de proteção estabelece com uma dimensão de 50 metros. Portanto, nós utilizamos assim a obrigatoriedade de desenvolver uma faixa de 50 metros para o nosso território. Se nós tivermos uma habitação que tem uma inserção de 80 metros quadrados num espaço qualquer territorial, isto implica que provavelmente esta habitação terá que desenvolver à sua volta uma defesa de cerca de 0,94 hectares. Se nós tivermos um custo médio de 500 euros de execução de faixa de gestão de combustível, 500 euros por hectare, e sabendo nós que essa faixa vai ter uma duração, nós vamos ter que voltar a intervir, passado provavelmente 3, 4 anos no máximo, vamos ter aqui uns custos que rondarão à volta de 472 e, portanto, de 3 em 3 anos, teremos qualquer coisa como um valor de intervenção de 150 euros.
Portanto, isto em números redondos é o que estamos a exigir aos proprietários para pagarem anualmente para defenderem as suas habitações. E aqui nós entramos num mundo que é: será que as pessoas estão disponíveis para pagar este valor de modo a defender a sua habitação ou o seu edificado? E, portanto, o incumprimento surge, vamos transformar este incumprimento num valor monetário. Portanto, é esta questão que nós temos também que dialogar. Porque vale a pena nós fazermos a proteção a todo o edificado ou só há edificado que deverá exigir proteção? E, portanto, isto também é outra questão que fica aqui um bocadinho lançada e que provavelmente poderemos ter que abordar e que discutir um bocadinho mais à frente. Relativamente à informação, já foi também dito aqui da parte da manhã que nós não temos a informação sistematizada. Nós temos informação, mas ela aparece dispersa, sem organização, sem método, com objetivos, foi coletada de formas diferentes, foi coletada com objetivos diferentes. E, portanto, pelo menos em Portugal, garanto-vos que não existe um levantamento sistemático dos danos em edificado. Aquilo que foi reportado aqui na situação do incêndio anterior, nós temos este dano numa habitação que afetou o telhado. Existirão algumas outras habitações que terão sido afetadas, pelo menos com danos parciais ou com danos totais. Tem que haver estas diferenciações e que não existem em termos de informação. Depois, não existem levantamentos dos danos, só existem levantamentos de danos em situações críticas, portanto, geralmente em grandes incêndios e em grandes situações existem alguns levantamentos. E agora vamos falar um bocadinho em alguns casos. Incêndios de 2003 foi talvez o ano em que nós tivemos o maior esforço de levantamento das situações de danos. Estão identificadas pelo Instituto Nacional de Estatística. Isto foi feito por inquérito às câmaras municipais que ficaram afetadas pelos grandes incêndios de 2003 e foram identificados na altura 2.383 edifícios afetados por incêndios florestais, dos quais 2.280 não são alojamentos, são armazéns, são zonas de arrumos, são todo um conjunto de edifícios que não têm nada a ver com habitação. E tivemos, neste ano, 548 alojamentos afetados. Destes 548, 216 eram residências habituais, portanto eram residências permanentes, 332 eram residências secundárias ou não tinham qualquer tipo de ocupação em termos de utilização. Eram casas, mas não eram utilizadas como habitação. Dentro dos 216 que eram residências habituais, 115 ficaram sem condições de habitabilidade e ficaram afetados 414 indivíduos e houve 192 desalojados. Dentro destas pessoas que foram atingidas, a maior parte das situações eram todas situações com 15 ou mais anos, portanto as pessoas que ficaram afetadas eram todas com 15 ou mais anos, e grande parte dos escalões etários estavam entre os 45 e 64 e mais de 65 anos. Portanto, basicamente, o que nós temos é um conjunto de infraestruturas que são afetadas, associadas a uma classe etária já com algum grau de velhice. E, portanto, com capacidades de resposta relativamente baixas em termos de defesa do próprio edificado. Continuando um bocadinho na questão da análise destes dados. Relativamente aos edifícios que não eram alojamento, os 2.280, 1.733 eram ocupadas, portanto, estavam com alguma taxa de ocupação. 91% destes estavam ligados à agricultura, 1% tinham instalações com seguro. Só 1% deste edificado tinha seguro contra incêndio. Todos os outros não tinham. Portanto, estamos a falar de um mundo que vive basicamente sem qualquer tipo de proteção. Porquê? Porque as pessoas não encaram a necessidade de terem esse encargo e, portanto, segurarem o seu património. Dos 91% que estavam ligados à agricultura, foram afetadas porque estavam ligadas a atividades comerciais, foram afetados 107 postos de trabalho, foram afetados 307 postos de trabalho, tendo ficado 107
um conjunto de atividades em que perderam os postos de trabalho. Portanto, houve perdas associadas. Ainda dentro de alguns dados deste edificado. Basicamente, 1.219 destes edifícios tinham sido construídos antes de 1960. Portanto, é 51% dos edifícios que são anteriores a 1960. 485 pós 960 e 679 nós desconhecíamos, não foi possível obter a informação. O tipo de estrutura que nós tínhamos era paredes de taipa e de alvenaria e de pedra solta eram 39%, paredes de alvenaria argamassa sem placa 27%, paredes de alvenaria argamassa com placa 9% e depois betão armado 3%. Portanto, vemos aqui um conjunto de características que indicam que a tipologia da construção tem também muito a ver com os danos que essa própria construção obtém. Depois temos a questão dos revestimentos, revestidos por pedra, reboco tradicional, ladrilhos, pastilhas cerâmicas, outros. Já vamos ver estes dados um bocadinho mais detalhados para a frente. Eu saltava aqui um bocadinho para este gráfico, que tem a ver com o valor dos danos. Portanto, nós tivemos 548 alojamentos afetados e isto foi estimado um prejuízo ou um valor de dano da ordem dos 12 milhões e 800 mil euros. E tivemos 2.280 não alojamentos e o valor estimado centrou-se em 10 milhões e 900 mil. Portanto, temos duas realidades de edifícios completamente diferentes, com valores patrimoniais também completamente diferentes. E, portanto, são situações que nós também temos que analisar e ver como é que fazemos a defesa desta tipologia de edifícios que têm valores patrimoniais relativamente mais baixos. Após esta análise que foi feita com os dados do Instituto Nacional de Estatística, fui buscar um caso de estudo, foi feito também com base nestes dados, foi a tese de fim de curso da engenheira Rita Avelino Fernandes. Foi um trabalho que foi desenvolvido no ISA e que permitiu fazer o quê? Com base nestes dados, na identificação destes casos, compararmos as situações entre o edificado afetado e o edificado não afetado. Ver se tínhamos diferenças. Ou seja, nós, num incêndio, tivemos este número elevado, ou em vários incêndios tivemos este número elevado de habitações. Mas a área afetada passou por muitas outras habitações sem que essas tivessem sido afetadas. E, portanto, só a comparação de um caso de um caso que não foi ardido e de um caso que foi ardido é que nos vai permitir a diferenciação destas coisas. E, portanto, basicamente a procura foi um bocadinho destas respostas. Eu peço desculpa, provavelmente não sei se estão a ver com o natural, os gráficos estão um bocadinho pequenos, mas basicamente o que nós temos aqui é este gráfico. Este gráfico tem ali uma zona a claro que são não ardidos, é a percentagem de não ardidos, e em baixo é a percentagem de ardidos. A vermelho é a percentagem dos ardidos. Isto vai de 0 a 100. Portanto, todas as habitações que tinham número de porta, arderam muito menos, arderam muito menos habitações que tinham número de porta do que aquelas que tinham número de porta. E, portanto, no fundo, temos aqui uma diferenciação que tem a ver com o número de porta aparece em espaços mais organizados em termos de urbanização. Está bem? E, portanto, temos esta primeira diferenciação. Segunda diferenciação, declives. Temos uma habitação e termos situações em que tínhamos declives intensos próximos ou não. E, portanto, mais uma vez, temos aqui situações em que o declive era pouco pronunciado, na proximidade da habitação, e, portanto, neste caso, as habitações que arderam foram menores do que aquelas que não arderam. E o inverso acontece relativamente a situações de maior declive. Portanto, um fator topográfico tem a ver com esta situação. Depois temos aqui os materiais da cobertura. Portanto, no fundo, quando nós tínhamos os materiais de telha e os materiais das placas de metal, dão maior proteção à edificação do que outras
do que outras tipologias de coberturas. Depois temos os materiais das paredes, também da mesma forma, já aqui foi relatado esta matéria. A existência de beirais e saliências, portanto, quando a casa tem beirais e saliências, ela apresenta maior resistência à passagem dos incêndios e, portanto, quando não tem, não parece ter outros comportamentos. E depois, situações que à partida parecem inócuas para a proteção do edificado, a existência de garagem ou não existência de garagem. Portanto, esta foi um dos parâmetros onde é mais assinalável a diferença e a justificação que foi dada relativamente a isto é que uma habitação que tenha uma garagem exige à volta da própria habitação ou na proximidade da habitação uma zona de circulação que estabelece proteção ao próprio edificado. E isto leva-nos ao papel da informação. Portanto, o relato disto que eu vos estou aqui a fazer resulta de um conjunto de informação que foi recolhida e que, portanto, importa agora percebermos qual é o papel da informação. Peço aqui desculpa, há também aqui outras análises que têm a ver com a acessibilidade, com a largura do acesso, com a vegetação no telhado e peço só aqui, eu saltei aqui baralhei-me porque saltei aqui um slide. Peço atenção a esta questão. Isto tem a ver com vegetação sobre a cobertura. E basicamente, as edificações são mais afetadas ou ardem mais quando, por exemplo, têm acumulação de carumas e folhas no telhado. Mas, comparativamente a situações em que temos braços de arvoredo que cobre muitas vezes ou fica sobre a parte da cobertura, parece não haver grande diferenciação das situações em que arde e não arde. Depois temos o espaço defensável. E aqui temos uma situação em que é sem espaço defensável, portanto, em que o espaço que nós temos entre a casa ou entre o edificado e a vegetação é muito reduzido, ou é praticamente inexistente. E depois temos as situações em que vamos aumentando a faixa de proteção. E a evolução desta curva, que era expectável que aumentasse linearmente, não nos aparece aqui refletida nestes dados. Depois, temos ainda uma análise em que utilizou-se uma classificação teórica por parte de quem estava a coletar estes dados e que avaliava de 0 a 10 o risco da habitação. E, portanto, no fundo o que foi tentado com este estudo foi: é possível um avaliador chegar ao pé de uma habitação e identificar o risco dessa habitação apenas por mera observação visual? E, portanto, era este o objetivo desta análise. E, portanto, no fundo, vê-se uma curva aqui de evolução entre as situações que arderam mais e não arderam face a esta classificação. Ela foi tentada para a avaliação do risco do edificado, para a avaliação do risco da paisagem e depois para a avaliação do risco global. E, portanto, no fundo, é a avaliação do risco global que dá a melhor classificação destas situações. E agora, questões que nós não temos informação e para os quais desejávamos obter algumas respostas. Prevenção. Questão de base. Devemos ou não impor regras de ordenamento para limitar a construção em zonas de perigosidade alta? Isto é uma constante no nosso dia-a-dia, quem lida com estas coisas. Devemos impor limitações à construção em situações de perigosidade alta? Algumas pessoas dirão que sim, outras pessoas dirão que não. Devemos impor essas limitações a todas as tipologias de habitação? Sim ou não? Isto são perguntas para as quais não há uma resposta completamente clara. Por princípio, o Estado o que é que fez? Impôs regras à edificabilidade e limitou essa edificabilidade. No fundo, o que acontece hoje em dia é que existe um conjunto de pessoas que perguntam: mas porquê? Qual é a razoabilidade, por exemplo, de nós termos uma edificação que não tem ocupação humana
que não vai ter ocupação humana, porque é que nós não poderemos ter essa infraestrutura, chamamos de infraestrutura, esse edificado, numa zona que tem perigosidade alta ou muito alta. Outras vezes se pergunta, se nós conseguirmos uma edificação que tenha graus de proteção elevada, portanto, proteção passiva, poderemos pô-las nestas situações, sim ou não? Portanto, são perguntas para as quais nós não temos conhecimento, quem está a lidar com estas coisas, não temos conhecimento de base para responder em concreto estas situações. Como dimensionar as faixas de proteção? As faixas de proteção são iguais e uniformes para todos os edifícios. Devemos fazer faixas de proteção diferenciadas para os tipos de edifícios. Devemos fazer faixas de proteção em função do valor patrimonial. Todo um conjunto de questões para as quais nós não temos ainda respostas. Que características de construção devem ser exigidas nas novas edificações? Nem vale a pena estar agora a falar nisto, porque já foi falado anteriormente. Que medidas de alteração devem ser exigidas para aumentar a resiliência das edificações existentes? Uma coisa é construir de novo, outra coisa é manter um edificado e que também tem que ter regras próprias. E, portanto, há todo um conjunto de conhecimentos técnicos que nós não temos. Agora vamos passar um bocadinho para o combate, não é o meu métier hoje em dia, mas que modelos seguir para dimensionar o esforço dos recursos de combate. Isto já foi falado aqui um bocadinho anteriormente, mas nós temos que ter modelos de atuação para defender o edificado. Como trabalhar isto, como desenvolver estes modelos. Como identificar os pontos fracos do edificado. Ou seja, basicamente o que se passou na situação anteriormente relatada é provavelmente um ponto fraco do edificado que não foi imediatamente observado na primeira fase. Portanto, quando os meios chegaram, não tiveram a percepção daquele ponto fraco e, portanto, com o passar do tempo, ele veio-se a tornar numa debilidade para a proteção do próprio edificado e veio a sofrer danos por parte disso. Como é que os operacionais podem ser treinados em chegarem ao pé de uma edificação e dizerem: o ponto fraco desta edificação é a porta de entrada, é a janela, é o telhado, é isto ou é aquilo outro. Portanto, isso é um conhecimento que tem que ser passado para os operacionais, para eles terem maior capacidade de resposta. Depois, a recuperação. Devemos ou não recuperar todas as edificações afetadas? Os valores que vos apresentei da recuperação dos incêndios de 2003, pelo menos do edificado habitacional, apontava para 12 milhões de euros. Ora, se nós recuperarmos aquele edificado, elas vão ficar precisamente na mesma posição onde estavam anteriormente. Se havia já condições de perigosidade elevada e que deram origem a dano, devemos investir num processo de recuperação? Sim ou não? São questões que também não sabemos. Que regras estabelecer na recuperação? Portanto, isto é outra questão. Ou seja, nós tivemos um incidente ou um acidente, como lhe quisermos chamar, naquela situação. Vamos manter, vamos carregar na mesma tecla e, portanto, pôr aquela edificação, vamos recuperar aquela edificação e pô-la nas mesmas condições que tivemos anteriormente e voltarmos a insistir na mesma tecla. Portanto, nós sabemos que as pessoas tiveram perdas. Podemos prestar apoio como através dos fundos de solidariedade. Mas vamos investir, vamos repetir o mesmo erro e, portanto, é uma questão que fica também aqui. O que é que nós temos vindo a falar na prevenção e o que é que pretendemos? Basicamente, neste momento, o que pretendíamos era formação para técnicos para apoio aos proprietários. Ou seja, nós estamos com um déficit de formação nesta matéria. Não é? Para quê? Para que, com isto, se aumente a responsabilização face ao risco pelos proprietários. Portanto, são os técnicos da DFCI, são os agentes de proteção civil que terão que ter formação para contactarem com as pessoas para que elas aumentem a percepção do risco e, portanto, comecem a desenvolver defesas na sua edificação. E vamos provavelmente ter que caminhar para uma situação que é menor responsabilização das entidades públicas sobre esta matéria. Ou seja, isto, quando estamos a falar em edificado, todo edificado tem um dono. E, portanto, no limite, a responsabilidade do edificado é de quem é o proprietário. E, portanto, o Estado não pode, e isto é uma perspectiva até um bocadinho pessoal, mais até do que institucional, não pode garantir-se como responsável pela segurança de um edificado que é um património particular. E, portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser analisadas. Isto
vai ter que entrar em campanhas de sensibilização e, portanto, havermos aqui um circuito sempre completo de gestão de informação sobre esta matéria. E aqui está o quadro daquilo que eu vos queria dizer, e isto é, para que é que nós utilizamos a informação? A informação queremos-la para aquilo, agora que informação? Portanto, já vimos que há muita maneira de coletar informação e provavelmente quando falamos de informação, falamos em bases de dados, vamos ter que organizar um sistema para coletar informação, vamos ter que organizar-nos para fazer isto e basicamente eu tenho aqui, no fundo, uma proposta. E a proposta tem aqui uma área que é o inventário de existências e, portanto, nós temos que, de alguma maneira, ir para o terreno e levantar a questão. O que é que nós não sabemos? As métricas de avaliação das características do edificado. Como é que nós vamos medir isto? Como é que nós vamos classificar estes edificados? E depois vamos ter que ter medidas de correção. Ou seja, se as coisas estão mal, nós vamos ter que, neste inventário, identificar já as medidas de correção. As métricas têm a ver com a topografia, têm a ver com a ocupação de solo, com as características de construção, com a acessibilidade. Serão provavelmente os 4 principais grupos que nós temos aqui nas métricas das características. Depois temos os inventários de danos, em que temos as métricas de avaliação de danos, isto é, como é que nós avaliamos o dano. Uma coisa é uma persiana afetada, outra coisa é um dano que ardeu uma parte da casa, outra coisa é um dano em que ardeu uma cobertura. Como é que nós fazemos a avaliação do dano e como é que classificamos este dano? Depois, temos que provavelmente entrar aqui num processo de identificação da causa de ignição no interior do edificado. Portanto, nós temos uma causalidade que é associada ao que vem de fora, mas depois o comportamento do incêndio de dentro, como é que ele passa para dentro, tem outro passo de investigação. E, portanto, teremos que ter aqui técnicos preparados para entrarem dentro das habitações e dizerem esta habitação ardeu porque foi a janela, passou pela fresta da janela. Não, isto entrou porque foi pela chaminé. Não, isto entrou porque veio por outro ponto qualquer da habitação. Portanto, isto é um processo de investigação que já existe noutras áreas, noutros fóruns e que terá que vir também aqui também para este lado. E depois teremos, por último, a avaliação da eficácia das medidas de proteção. É um último parâmetro que eu vejo que seja necessário à obtenção de informação, que é nós estamos a impor medidas de proteção, elas têm de certa forma ser avaliadas, que é para entrarmos num processo de feedback depois do retrocesso desta informação. Isto depois tem a ver, nas métricas de avaliação dos danos, com um outro processo que tem a ver com determinação de prejuízos. Mas isso, podemos ligar isto à questão dos seguros, podemos ligar isto a outras componentes, depois é um âmbito um bocadinho mais largo. Só por último, e a acabar, o que é que nos falta? Falta-nos um caminho muito grande nesta forma para termos isto a funcionar operacionalizado, instituído, etc. Primeira coisa, estes passos todos, esta informação tem passos, tem procedimentos. Basicamente ainda não há definição de quem faz e de quem é a responsabilidade de fazer. Portanto, vamos ter que instituir a responsabilidade de quem vai fazer este trabalho. Isto é um trabalho exigente, vai ter custos, vai ter que envolver pessoas, vai ter que envolver formação. Portanto, nós vamos ter que identificar, em termos institucionais, quem é que faz isto. Vão ter que ser precisos manuais de métricas de avaliação. Vão ter que ser precisos manuais de implementação de medidas preventivas. Vai ter que ser necessária formação aos técnicos que vão fazer a investigação. Vão ter que ser necessários manuais de avaliação de prejuízos. Vão ter que ser dadas formações na avaliação de eficácia de medidas. E, basicamente, é formação de futuro. E portanto, porque estamos a dar completamente os primeiros passos nesta matéria. É o apelo que eu deixo aqui ao projeto que estamos e que está aqui hoje, é se nos derem material, pelo menos manuais de métricas de avaliações, manuais de métricas de implementação destas medidas, para nós era um passo muito importante e era uma expectativa que nós tínhamos